paz, amados. Mais um culto que nós estamos aí juntos, culto do propósito. Hoje temos aí a participação do Bispo Joedir, nosso bispo na 5ª região sul. E ele vai estar trazendo a palavra para nós neste nosso culto. E hoje nós estamos aí com minhas filhas, minhas ajudantes aí, a Bia, a Ellen, participando conosco. E é um prazer ter você conosco aí para adorar, exaltar o nosso Deus. Amém? Vamos estar começando nosso culto. Vamos estar fazendo um momento de oração para estarmos louvando ao Senhor e logo depois estarmos refletindo na palavra do nosso Deus. Amém? Senhor, nós queremos nesta hora glorificar o Teu santo nome, exaltá-lo na beleza da Tua santidade e pedir, ó Pai, que o Senhor venha receber agora o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, nos colocamos diante de Ti nesta hora com o coração contrito e quebrantado, Senhor, na qual o Senhor não rejeita. E, Senhor, nos arrependemos se, Senhor, temos falhado, se temos pecado, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Senhor, limpa, Senhor, purifica as nossas almas. Senhor, transforma, Senhor, as nossas vidas. Neste momento queremos, ó Deus, cultuar a Ti. Que, Senhor, este louvor, este culto, essa adoração seja totalmente a Ti, Senhor, para Te adorar, como a Tua palavra diz, em espírito e em verdade. Senhor, que a palavra, Senhor, ser ministrada possa tocar, Senhor, em nossas vidas, transformar, renovar, restaurar, Senhor, trazer, Senhor, a cura para a alma ferida, Senhor, trazer o entendimento para aqueles que estão, Senhor, Deus, compreender qual seja a boa, perfeita e agradável, que é a Tua vontade, ó Deus. Sim, ó Deus. Senhor, nesta hora, Senhor, ó Pai, nos colocamos em adoração a Ti, e o Senhor, ó Pai, seja adorado e exaltado, é o que nós queremos neste momento de culto, Senhor, render a Ti e fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem um louvor que diz que geração de adoradores nós queremos ser. E nós queremos ser essa geração que o fluir de Deus se manifesta em nossas vidas. Amém? Que não passe de nós o Teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o Teu querer. Passe de nós, que não passe de nós o Teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o Teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para Te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir no Teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para Te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, flui no Teu querer. Aleluia. Amém. Aleluia. Que não passe de nós, que não passe de nós o Teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o Teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para Te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, flui no Teu querer.
sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. Flui no teu querer, flui no teu querer, flui no teu querer. Aleluias! Que não precise levantar outros para adorar, para exaltar e engrandecer o nosso Deus. Que sejamos essa geração marcada pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Neste momento, pedi para a Ana Beatriz estar fazendo uma oração já para este momento que vamos estar refletindo a palavra de Deus. Amém. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de nós termos, Senhor, a liberdade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Pai. Ó Pai, que venha, Senhor, direto do Teu trono, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, e não aquilo, Senhor, que nós queremos ouvir, Pai. Senhor, usa Teu servo, Senhor, continua, Senhor, abençoando a vida dele, Senhor, e sensibiliza os nossos ouvidos, Pai. Eu te agradeço, eu te louvo por todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Palavra para o Bispo Joedir. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite. É uma alegria, pastor Eliezer, estar com vocês neste culto, ainda que seja por mídia social, mas poder chegar à sua casa e poder compartilhar da palavra de Deus, estar aqui juntamente com a Bia, com a Ellen, e poder falar de Jesus Cristo, que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Louva a Deus porque você pode estar aí, ainda que fazendo algumas coisas, mas adorando a Deus. O importante é estar adorando ao Senhor, não importam as circunstâncias, é estarmos adorando ao Senhor. Pois bem, queridos, neste tempo que temos vivido, muitas pessoas ficam se perguntando por que algumas vão, outras não, por que algumas estão passando algumas dificuldades, outras não. E eu encontrei a resposta na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 37 ao 44, que diz assim: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito de Deus? Disse, pois, faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão sábio e criterioso como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrega você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou o dedo do seu anel e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Pois bem, queridos, eu quero pensar com você hoje sobre a questão do nascimento para fazer diferença. Se você está aqui hoje, é porque Deus ainda conta com você para fazer diferença nestes dias. Quando nós olhamos a história de José, é uma história que nos comove, porque a mãe de José, os irmãos sabem, ela era estéril, e ela tinha dificuldade. Uma mulher estéril, não tinha filhos, se tornava uma vergonha naquele contexto em que ela vivia. Ela vivia sendo humilhada, ela vivia sendo desprezada, e a sua irmã Lia, ou Leia para alguns, ela tinha sido agraciada por Deus e estava tendo filhos, e ela, a própria Lia, ficava debochando de Raquel, dizendo que não tinha condições, que não dava, que o filho não vinha, e a coisa estava complicado para aquela mulher, até que Deus proporcionou a esta mulher receber o seu filho, José, a quem ela deu o nome de José. O que nós aprendemos aqui? Que José veio ao mundo para fazer diferença. É isso que eu quero pensar. Eu acredito que você não é um acaso, eu não sou um acaso, pastor Eliezer não é um acaso, Bia não é, Ellen não é um acaso, nós não somos um acaso, nós somos um projeto de Deus. Inclusive, irmãos, a Bíblia diz que Deus deu muitas coisas por resgate de nós.
ele deu Etiópe lá em Isaías, ele deu seu filho para morrer em nosso lugar. Enfim, a Bíblia declara que nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Mas o que eu quero pensar com você está justamente no fato de como esse homem vai terminar a história dele, provando que ele veio ao mundo para fazer diferença. O Deus que usou José para fazer diferença é o Deus que quer te usar, se não está te usando ainda, para fazer diferença. Pois bem, aonde José começa a fazer diferença? Se você voltar a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, capítulo de número 30, você vai perceber que José vai começar a fazer diferença na casa da sua mãe, ou seja, nos seus pais. Capítulo 30, versículo de número 22. Então, preste atenção no que diz o texto. Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor. Preste atenção, Deus lembrou de Raquel, porque Deus ouviu o clamor desta mulher. Esta mulher estava angustiada em espírito, porque ela não tinha filhos, ela era estéril, e a sua irmã, como eu disse, dava muitos filhos. E a tornou fértil, diz a Bíblia. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Em algumas traduções diz a minha vergonha. Ou seja, Deus, ao me dar um filho, Deus tirou a minha humilhação e a minha vergonha. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. José, ao vir ao mundo, o primeiro lugar que ele faz diferença é no lar, é nos pais. Tanto Raquel como Jacó estavam tristes porque nós sabemos que o casamento de Jacó com Raquel foi por amor. Ele se enamorou dela, trabalhou por ela 14 anos, e ele então desejava essa mulher mais do que tudo, mas era o costume do seu tio, da terra do seu tio Labão, dar a mais velha primeiro, e deu Léia primeiro do que Raquel. Mas o amor de Jacó era para com Raquel. E agora Jacó e Raquel viam Léia ganhando filhos, tendo filhos, concebendo filhos, e Raquel não concebia filhos. E ao mesmo tempo o sofrimento tanto do pai como da mãe, como de Raquel. Imagina que Raquel falava com Jacó sempre sobre isso, e eu penso que Jacó chegou até a comentar com ela: eu estou por acaso em lugar de Deus? Eu não estou em lugar de Deus, eu não posso te dar filhos, eu não tenho essa função, eu não tenho esse poder. Mas a Bíblia diz que Deus se lembrou depois de ouvir o clamor dela, e José chega e ela declara que ao nascimento de José, ela perde a sua humilhação ou a sua vergonha. Cai por terra a humilhação e a vergonha na vida desta mulher. Começa a trajetória de José no nascimento. Ele chegou para trazer alegria, ele chegou para abençoar o lar. O nosso nascimento tem que ser um motivo de bênção no nosso lar. Não podemos ser bênção fora. Primeiro começamos no nosso lar. Começamos a fazer diferença na nossa casa. Não adianta você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, querer fazer diferença lá fora, querer ganhar o mundo lá fora, quando a sua casa precisa ver a diferença nela. Você precisa começar a fazer diferença na sua casa. Você tem que ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor e no carinho. José começa a fazer diferença na sua casa, quando então ele nasce, a sua mãe diz: a minha vergonha, a minha humilhação caiu por terra. Logo depois José começa a querer fazer diferença no contexto social em que ele vive, ou seja, nos seus irmãos. Se você for um pouquinho à frente comigo na Bíblia, Gênesis capítulo 37, Deus permite José sonhar, o sonho que nós conhecemos, que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele, e aquilo ficou guardado no coração de Jacó, mas os seus irmãos ficaram com inveja. José mostrou a eles, começou a mostrar aos seus irmãos, que ele queria fazer diferença na vida dos seus irmãos. Preste atenção, ele começou primeiro no lugar certo, fazendo diferença com a mãe e com o pai dele, e agora ele quer fazer diferença com os irmãos. Porém, existem situações que nós deparamos na nossa vida, que nós não temos controle sobre ela. E os irmãos de José não permitem que José faça diferença na vida deles. Os irmãos de José não permitem isso. E quando você vai ver o texto, ainda em capítulo 37, José vai visitar os irmãos. Versículo de número 23, capítulo 37, versículo 23, diz assim: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram uma túnica longa, agarraram-no
e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Preste atenção, os seus irmãos impediram que José fizesse diferença na vida deles. Mesmo José contando o sonho que Deus lhe dera. Muitas vezes as pessoas vão querer impedir que você faça diferença na vida delas com atitudes que são recriminativas, com atitudes que você vai ter dificuldade de aceitar. Sentir a dor de José é algo tremendo, porque ele estava sendo rejeitado pelos irmãos dele. Não é fácil você ser rejeitado por quem você deveria ser amado. Muitos que estão me ouvindo aqui talvez tenham a consciência da rejeição. Mas eu quero dizer aqui ainda que o homem te rejeita. Deus não te rejeita. Deus tem um plano para a sua vida e quer continuar a usar a tua vida para fazer diferença. Preste atenção aonde eu vou chegar. Deus vai dar oportunidade para que José complete a obra que Deus deu. José então é vendido. E agora José vai e é vendido a Potifar. Chega na casa de Potifar. Potifar vê nele um homem segundo o coração de Deus. Coloca como administrador de tudo que ele tem. Repare o capítulo 39, versículo 2. José agora na casa de Potifar. A casa de Potifar precisava ser abençoada pela vida de José e por Deus. Versículo 2 diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que o fazia prosperar, em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Preste atenção aí, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Vocês estão vendo? Este homem era um líder, mas a casa dele não era abençoada. Faltava alguém que foi nascido para fazer diferença. Muitas vezes nós olhamos alguém que tem uma condição social boa, que tem um cargo talvez alto, pode aparentar estar bem, mas precisa de alguém na casa dele para fazer diferença. E o Senhor proporcionou a José estar na casa de Potifar. E José faz diferença na casa de Potifar. Ele começa a ser o administrador. Meu irmão, minha irmã, existem situações na nossa vida que é muito cômoda para nós. Nós não queremos sair dela. José estava ali, estava bem. Ele dominava, ele administrava tudo, ele comandava tudo. Tudo estava na mão deste homem. Ele comandava, ele tinha direito, ele vivia bem. A casa do homem era farta. Deus estava fazendo prosperar. Isto é um sinal claro de Deus. Mas o que acontece? Como às vezes nós vamos tornando a nossa vida muito cômoda, nós temos às vezes dificuldades na nossa vida de entender que Deus quer abençoar muito mais do que nós imaginamos. Às vezes nós estamos propensos a pensar que Deus só quer nos usar na nossa localidade, no nosso bairro, na nossa casa. Repare, estamos saindo do âmbito de casa, estamos indo para lugares diferentes. José nunca imaginou estar na casa de Potifar. Eu entendo que talvez o plano dele era de ficar em casa. Deus tem um plano, um projeto para cada um de nós. O que nós temos que fazer é estar com o coração aberto, para que Deus nos use para a glória do nome dele. Os caminhos do Senhor têm que ser maiores do que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor têm que ser maiores do que os nossos pensamentos. A mão do Senhor tem que nos levar para onde Ele quer que vamos. E aqui nós vamos encontrar José na casa desse homem. Uma casa boa, como eu disse, mas que Deus abençoou porque José estava lá. Este homem Potifar fora abençoado por um homem que nasceu para fazer diferença. Um homem que veio por causa de um clamor. A mãe Raquel clamou muito, como eu li lá no início, e Deus ouviu o clamor desta mulher. E agora José vai lá na casa de Potifar. Como eu disse, é muito cômodo estar em lugar bom.
Não é? Eu lembro aqui dos temores, com todo o respeito a você, que a pandemia nos causou no início. Não é? Que apavoramento do povo, que incertezas nós tínhamos. Infelizmente, nós aprendemos a conviver com ela. Já não estamos assustados mais, sabendo que ela existe, mas nós aprendemos a conviver com ela, de uma forma até amigável com essa pandemia. Não é? Às vezes ainda que é uma situação difícil, nós nos acomodamos. E este é um grande perigo que nós temos na nossa vida. Nós nos acostumamos muito fácil com todas as coisas, quanto mais com coisas boas. E José então se acostuma com coisa boa. Mas não era um projeto de Deus manter José para sempre naquela casa. E eu acredito que essa paixão louca que essa mulher tem por José é um projeto de Deus de tirar José dessa casa. Muitas vezes alguma coisa tem que acontecer na sua vida para que Deus te use para abençoar outro lugar. Você está muito parado, está muito estático, e Deus quer que você muitas vezes saia do lugar que você está para abençoar outro lugar, mas você não consegue entender isso, porque a zona que você está é conhecida como zona de conforto. E aí Deus precisa te mover, como diz lá em Mateus, ou Marcos capítulo 4, passemos para o outro lado, vamos atravessar o mar, vamos para um lugar de insegurança muitas vezes, mas lá do outro lado tem alguém, tem um endemoniado, tem alguém que no final da noite não jamais imaginou vai ter um encontro com o Senhor e vai ser liberto. Deus te trouxe ao mundo para fazer diferença. Portanto, às vezes é necessário que alguma coisa que é aparentemente injusta ou ruim aconteça na sua vida para que você vá. Me lembrei agora de Ezequiel, capítulo 37, quando o profeta ele declara duas vezes: o Espírito do Senhor, né, veio sobre mim, ou seja, não foi nenhum outro espírito, a visão do vale dos ossos secos, porque quando a gente tem uma visão ruim, ou quando olhamos para alguma coisa ruim, o primeiro pensamento nosso é o diabo. É o diabo que está dando, temos que orar, temos que expulsar, não é? Chutar. E Ezequiel fala: o Espírito do Senhor veio sobre mim e a mão do Senhor me levou. Se a mão do Senhor não o leva, ele não vai. Tem horas que Deus tem que te pegar pela mão e levar, porque senão você não sai do lugar. Deus tem que criar situações que te faz sair da tua zona de conforto. E aqui eu vejo um caso desse. O Senhor pega este homem e tira de uma zona de conforto para levar para um outro lugar que precisava ser transformado pela presença de José. E agora ele sai e vai para a cadeia, onde havia uma desorganização, onde a coisa não estava boa. E lá na cadeia ele começa a ser o administrador da cadeia. Em tudo que José vai, ele se torna administrador. É impressionante como este homem consegue, né, ser instrumento de Deus aonde ele vai. Lá ele se torna aquele homem de confiança, ele se torna um administrador. Os presos, como ele, agora estão debaixo da autoridade dele. Preste atenção. Ele chega na sua casa, ele traz mudança na vida da sua mãe, que era humilhada, que era envergonhada, e do seu pai. Ele tenta fazer com os irmãos, ele não consegue. Os irmãos o vendem, ele vai para a casa de Potifar, e lá ele faz toda a diferença. Um homem que tinha um cargo, uma posição elevada, se torna próspero, se torna abençoado pela vida de José. E agora a mulher deste homem se apaixona por ele, mente sobre o que aconteceu, e ele agora vai para a prisão, e lá na prisão ele se torna referência. Os presos estão ao redor dele, estão sob a sua autoridade, e este homem então se torna uma referência lá naquela cadeia, e ele começa a pregar ali naquela cadeia. Os homens começam a perceber que Deus está com ele. Capítulo 40 mostra que Deus faz com ele. Preste atenção no versículo de número 2. O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que o servia. José era o responsável, deixou os cuidados de José. José servia esses homens, e esses homens tiveram os sonhos que você conhece muito bem. O tempo não nos permite, e ali ele interpreta os sonhos tanto do padeiro como do copeiro, e Deus permite que isso acontecesse. O que eu acho bacana aqui de tudo isso
é que nunca José reclamou. Você nunca vai ver José dizendo que está sendo injustiçado. Você nunca vai ver José murmurando. Quando eu olho para esse texto aqui no capítulo 40, versículo de número 14, olha o que ele fala. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Portanto, ele não está condenando ninguém. Ele está dizendo, olha, eu fui injustiçado. Eu estou aqui de uma forma injusta. Nada fiz para estar aqui. Então, quando você sair daqui, quando você for restaurada a tua função, lembre a faraó, fale de mim, que sou um exemplo aqui. Lá na cadeia ele faz diferença. Ele faz diferença na vida da mãe e do pai. Ele faz diferença na casa de Potifar. Ele faz diferença na cadeia. Ele vem numa crescente, irmãos. Deus vai nos dando oportunidades de fazermos diferença. Veja, coisa simples. Ele começa na sua casa, ele vai caminhando e agora uma nação está ameaçada. Na verdade, a humanidade está ameaçada de extinção. Não só o povo hebreu. A humanidade está ameaçada de extinção. O Senhor permite que Faraó tenha sonhos das 7 vacas magras e gordas, das 7 espigas pequenas, finas e depois grossas, e aí vem a interpretação do sonho, que seriam 7 anos de fome sobre a terra. Preste atenção, a fome poderia, se não tivesse um homem de Deus nascido para fazer diferença, dizimar a humanidade. E José então interpreta o sonho e diz, Faraó, este sonho está duplicado porque Deus tem pressa em fazer isso. Você tem que escolher um homem sábio, um homem inteligente, um homem entendido, para, usando aqui as minhas palavras, conservar a raça humana, para conservar o ser humano, porque Deus se apressa em fazer isso. Chega ao versículo que eu li, capítulo 41, quando o Faraó olhou, ouviu o plano de José e diz, não há ninguém tão entendido como você, não há ninguém que tenha o Espírito de Deus como você tem. E ele declara, Faraó declara isso diante do povo dele, que não há ninguém entendido como José. Deus estava dando uma crescente. Lembra daquilo que nós falamos? A quem pouco é dado, né, e é cumprido, muito é dado. Quem faz o pouco, Deus dá muito. Foi o que aconteceu na vida de José. Ele fez diferença numa casa, ele fez diferença numa cadeia. Agora Deus estava dando a oportunidade para ele fazer diferença na humanidade. E este homem chega e ele começa a trabalhar, e ele guarda, você conhece bem o texto, ele faz tudo o que tinha que fazer, e ele faz diferença na terra do Egito. A ponto de Faraó dizer, olha, acima de você só tem eu. Tudo que você falar vai acontecer. A ordem que você der vai acontecer. Eles vão ter que cumprir. Somente eu no trono sou maior do que você. Imagine um homem estrangeiro, filho, né, de um milagre, veio por um milagre, veio por um clamor, veio por uma oração. Né? A mulher era estéril, Raquel era estéril, e ela clamou tanto a Deus, ele veio, ele foi vendido, foi para uma terra como estranho, e lá na terra estranha, Deus dá a oportunidade para que ele fizesse diferença. Muitas vezes, meus amados irmãos e irmãs, nós reclamamos demais, nós não entendemos o que Deus quer fazer, nós queremos impedir, através de nossas atitudes, o que Deus quer fazer através da nossa vida. Imagine você, se José tivesse reclamado esse tempo todo, murmurado, até porque nós sabemos que, biblicamente, Deus não aceita a murmuração, Deus não aprova a murmuração. José não murmura, ele vai aproveitando as oportunidades que Deus e a vida estavam lhe dando. Quero te dizer nesta noite, aproveite as oportunidades para fazer diferença. Aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, né, com o seu colega, aproveite as oportunidades para você fazer diferença, porque quanto mais você usar as oportunidades, mais oportunidades em escalas maiores, Deus vai te usar para fazer diferença. E agora então ele faz diferença no Egito, ele faz diferença no seu povo, porque o seu povo não teve sabedoria, não sabia do que estava acontecendo e comeu toda a comida, normalmente como se estivesse vivendo dias normais, e agora tem que ir à terra do Egito, não só o povo hebreu, mas todos os povos têm que ir lá para se alimentar, por causa de um homem
que nasceu para fazer diferença, Deus estava preservando não só uma nação, estava preservando a humanidade. Talvez você precise entender que você com Deus, você nas mãos de Deus, você vai abalar nações, você vai abençoar nações. Você talvez não tenha ideia disso. E agora ele abençoa as nações, ele permite que as coisas aconteçam, ele vai comprando, foi o tempo mais próspero do Egito, ele compra as terras do Egito, ele torna o Egito um país riquíssimo, uma terra riquíssima, com um homem, o faraó próspero, uma terra próspera, tudo acontecendo porque um homem de Deus estava ali para fazer diferença. E chega um momento em que agora Deus vai, terminando esta mensagem, vai proporcionar um outro tempo na vida de José. Ele faz diferença na vida da mãe e do pai. Ele faz diferença na casa de Potifar. Ele faz diferença na prisão. Ele faz diferença na humanidade, mas não tinha feito diferença completa na casa dele. O ministério de José não estava completo. E a idade estava chegando. E agora o seu pai Jacó morre. E agora os seus irmãos vão até ele. Quando você olha o capítulo 50, você vai perceber que os irmãos de José vão até ele agora para conversar com ele, para pedir perdão a ele. Interessante que agora, capítulo 50, versículo de número 15, diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Preste atenção aqui, meu querido irmão. José poderia ter feito isso. José poderia ter retribuído o mal a Potifar por ter sido injusto, porque agora Potifar era menor do que José. Ele poderia agora dizer: olha, Potifar, você foi um homem injusto comigo, eu vou te mandar para a prisão. Poderia mandar a mulher de Potifar para a prisão. Mas o coração de quem é nascido para fazer diferença não é retribuir o mal com o mal. Ao contrário, é fazer o que a Bíblia diz: pagar o mal com o bem. E agora José tem a oportunidade, poderia ter a oportunidade de retribuir o mal aos seus irmãos. Então mandaram um recado a José dizendo, ainda no versículo de número 16: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Quando seus irmãos foram até José, José chorou. José chora diante dos seus irmãos, porque eu entendo que, na mente de José, vivendo com os seus irmãos já há algum tempo, eles não perceberam que José fora nascido para fazer diferença. E José chora por isso. E aí, eles vão, versículo de número 18, prostram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José tem uma atitude linda, ele diz: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fossem preservadas a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, ele lhes falou amavelmente. José agora aproveita mais uma vez a oportunidade de Deus, volta à sua casa, volta a seus irmãos, para fazer diferença na vida dos seus irmãos. Vocês estão entendendo? É assim que Deus tem um projeto para nós. Nós não estamos aqui por acaso, nós não somos projeto, né? A vida é um dom de Deus. Você não é um projeto de uma camisinha furada, de uma tabela que deu errado. Não, você é um projeto de Deus. E você está aqui porque Deus projetou de você estar aqui. E Deus quer que na sua vida você faça diferença por onde andar. E agora que ele faz diferença na vida dos pais, ele faz diferença na casa de Potifar, ele faz diferença na prisão, ele faz diferença na humanidade, ele volta a fazer diferença na vida dos seus irmãos. O ciclo de José está completo. Ele fez diferença em toda a sua vida. O que eu quero dizer para você nesta noite: não deixe a vida passar. Pastor Eliezer e as meninas cantaram aqui, né? Geração de adoradores, que não passe de nós. Não deixe passar de você
a oportunidade de fazer a diferença. Não deixe para outro fazer a diferença. Deus quer que você e o outro façam a diferença. Me lembro que um dia, conversando com um vendedor, eu fui vendedor muito tempo na minha vida, e eu sempre fui da máxima que se eu não vender aqui, eu vou vender lá. E um vendedor disse para mim, eu não perdi a venda, eu não vendi aqui, mas vou vender lá. Eu digo, não. Se você vendesse aqui, você também venderia lá. Você teria 2 vendas em vez de uma. Com isso eu quero dizer, não deixe o outro fazer a diferença. O outro também tem que fazer a diferença. Faça a diferença você e deixe o outro fazer a diferença também. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar pela sua vida agora. Senhor, eu quero pedir nesta noite que o Senhor nos dê graça para que a tua palavra entre em nosso coração e entendamos que, apesar do tempo difícil que nós estamos vivendo, e viveremos muitos outros dias difíceis, mas também tivemos a oportunidade de vivermos dias bons. Que, ó Deus, não importa se for difícil ou bom, que possamos estar fazendo diferença. Ó Deus, que a nossa vida seja, ó Deus, um exemplo para muitos outros, seja motivadora, que a nossa vida seja abençoadora, aonde, ó Deus, colocarmos as plantas dos nossos pés, abençoado seja. Aonde tocarmos, ó Deus, seja abençoado. Ó Deus, que tu possas, ó Deus, nos dirigir e trabalhar em nós, por nós, a fazer diferença na nossa casa, ó Deus, no nosso trabalho, ó Deus, na vida das pessoas. Ó Deus, se porventura o Senhor estiver nos levando para lugares que nunca pensamos em ir, que ao chegarmos lá, em vez de murmurarmos, possamos aproveitar a oportunidade para fazer diferença. Ó Deus, dê graça, nos dê condições, ó Deus, de enxergar muito além do que os nossos olhos humanos podem ver. Nos dê graça, Senhor, e purifica os nossos ouvidos. Nós não somos guiados por aquilo que vemos ou por aquilo que ouvimos, mas a tua palavra diz que nós somos guiados por aquilo que cremos, e cremos num Deus que está acima de todas as coisas. Senhor, portanto, que os nossos olhos sejam abertos e possamos entender, ó Deus, esse tempo que estamos vivendo e aproveitar a oportunidade para fazermos diferença. Eu oro, Senhor, pelo teu povo, oro pela nossa vida e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Glória Amém. a Deus. Amém. Que palavra abençoada, que palavra viva, que nos traz o entendimento como Deus está agindo em nós e através de nós para abençoar, para ser bênção enquanto estamos aqui em vida. Amém? Não sei se tem algum pedido de oração, Ana? Tem a irmã Sandra pediu pro filho dela, Douglas. E tem o pai da Tiane, né? Sim, vamos estar orando pelo José Maia. Vamos orar pelo Douglas nesta hora. E caso você esteja aí com alguma enfermidade, alguma doença, alguma situação complicada que precisa do agir de Deus, esteja orando juntamente conosco, porque o Senhor, Ele conhece e Ele há de tocar, de mudar a sua história nessa hora. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti esses pedidos, ó Pai, de José Maia, Senhor, do pastor Elias Aguiar, Senhor também, Senhor do Douglas, filho da irmã Sandra, Amém. E tantas vidas que estão precisando, carecendo agora de um milagre, Senhor, de uma mudança, Senhor, de novamente, Senhor, voltar à vida sã, vida saudável, Senhor, e pedimos que o Senhor possa estar dando, Senhor, a este momento a cura, o milagre, a libertação, Amém. A resposta para esses que estão necessitados. Senhor, nesta hora que a Tua graça venha envolver essas vidas e o Teu poder venha transformar, mudar, Senhor, agora Amém. O quadro, Senhor, de sofrimento, de dor, de aflição que eles estão vivendo, e eles possam, assim, ó Deus, cantar um hino da vitória. Amém. Senhor, neste momento, nós queremos também declarar o quanto nós te agradecemos pela oportunidade que temos de nos reunir, de poder adorar a Ti, temos essa liberdade. Amém. Obrigado pela vida do Bispo Joedi, da sua família, Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando o seu Teu servo, à frente lá na Quinta Região, abençoa a Quinta Região, abençoa os pastores, os líderes, as igrejas, a cada membro, Senhor, Amém. A cada vida que está nesta hora necessitada também, toque, cure, transforme, Senhor, ó Deus, os irmãos lá da Quinta Região do Sul, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas,
vidas. Senhor, que neste momento, meu Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, também esse final de semana, sendo Amém. guardado, abençoado, e que, Senhor, ao nos reunir domingo pela manhã na igreja, a Tua graça se manifeste em nosso meio. É o que nós oramos, Te pedimos e somos Te gratos por tudo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Seja abençoado. Eu quero também lembrar os irmãos o seguinte: domingo, 9 horas da manhã, o nosso culto na igreja, tá? Presencial, e vamos estar também transmitindo pelo Facebook. Mas se você pode estar lá, esteja conosco a partir das 9 horas do nosso culto, tá? E na terça-feira que vem a reflexão, lembrando aí, terça-feira a nossa reflexão, e o culto do propósito, né? A quinta-feira às 18 horas, tá? Que Deus te abençoe, que Deus manifeste a graça e o poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu vou aproveitar o bispo para poder estar impetrando a bênção apostólica nesta hora. E o amor de Deus, que excede a todo entendimento, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na face da terra. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Forte abraço. Glória é tua, total.